qual é a mensagem predominante hoje no mundo evangélico? Qual é a mensagem que mais se ouve aí, pregada nas igrejas? Já pararam para dar atenção? Faz de conta que eu sou um dos pregadores dessa nova onda. Você me permite ser um pregador agora? Só não vai aceitar o apelo. Eu não ensaiei isso, não. Eu só vou falar como tal. Se você está sofrendo isso, é porque você quer, você não precisa sofrer. Cristo já sofreu por nós, para que nós não sofrêssemos. Rejeita isso, repreende isso, pela fé toma posse hoje, da bênção que é tua, da vida, da vitória, da prosperidade. Você só não tem um iate porque você não tem fé para ter um iate. E Deus te chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Você vai ser um empresário bem-sucedido. Já ouviram isso? Porque Jesus já assinou o cheque foi assinado em branco, e você agora preenche o valor. E saca dos céus pela fé. Usa o nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Já leram aquele livro Em Nome de Jesus, do Kennedy Reagan? Então, e você usa o nome e as coisas acontecem como uma varinha de condão, como o Aladim que esfrega a lâmpada e o Senhor aparece e o gênio aparece e ele já não é mais nem Senhor, porque quando ele aparece, ele diz pra gente, o que o gênio diz? Amo, né? Assim? Faz os pedidos, agora você é que manda. E assim estão dizendo, você não peça mais, você exija. Você não peça mais, você exija. Reivindica os teus direitos, exija de Deus. Estão dizendo exatamente o que as pessoas querem ouvir. Isso é teologia que não é da Bíblia. Isso é teologia do diabo. A gente vai ver o diabo falando isso aqui. O diabo usando essa argumentação com Cristo. Não é teologia bíblica. Tem muita teologia por aí que não é bíblica, mas que usa a Bíblia, que manipula as Escrituras. Imagina uma teologia como essa em outros contextos. Isso diz respeito ao nosso mundo, irmãos, ao nosso tempo. Essa é uma teologia que cai bem no mundo capitalista, no mundo consumista. Essa é uma teologia de ocasião. Essa é uma teologia de momento. Essa não é uma teologia na época de guerra. Essa é uma teologia da época de paz. Imagina na Segunda Guerra Mundial, algum pregador no meio da batalha pregando algo dessa natureza. Você está percebendo? Já houve uma teologia da pobreza também. Já ouviram a teologia da pobreza? Tem. Ué, que faz da pobreza o caminho para se chegar nos céus. Faz da pobreza a excelência. A excelência está na pobreza. Quanta gente não acabou dizendo que ser espiritual era ao mesmo tempo ser pobre. E conhecia-se a espiritualidade de alguém no passado por quanto despojamento ele demonstrava, por quanta pobreza ele revelava. Hoje se mostra que é espiritual por quanta coisa se possui, por quanta coisa se conquista. Está percebendo? Como o tempo muda. E essas são teologias de ocasião. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita teologia que parece bíblica, mas que não é bíblica. E esse é o caso da teologia da prosperidade, que tem a ver com o nosso tempo, que tem a ver com esse contexto que a gente está vivendo agora. E que cai bem, porque todo mundo quer ouvir esse tipo de coisa. Está todo mundo cobiçando coisas materiais. Está todo mundo muito vidrado no consumismo e nessas coisas. E se a gente começa a ouvir que tem em Deus uma chave que abre todas as portas do sucesso, da fama, da glória, do universo, para a gente conquistar, possuir, realizar, e sem limites era tudo que a gente queria. Encontramos o gênio da lâmpada mágica. O cheque tá assinado, basta a gente preencher. E assim vai. Mas vamos ver o que diz o texto bíblico a respeito desta mensagem. O que diz aqui em primeiro lugar? Que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para onde? Ué, mas não foi para Nova York? Não? Não foi para Londres, não? O Espírito Santo pode levar alguém para Londres e para Nova York? Pode. Não estamos dizendo. Mas no caso aqui, ele levou para onde? Levou para o deserto. Estão entendendo alguma coisa? Deus pode levar a gente para o deserto. E costuma levar. Devemos ficar espantados se a gente estiver atravessando alguma espécie de deserto, como se algo anormal estivesse acontecendo conosco, que somos filhos de Deus. Foi levado para o deserto. E para quê? Para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, o que ele teve? Teve fome. O filho de Deus pode ter fome? Pode ou não pode? E
como é que fica? Tem gente que diz que não pode. Mas Jesus teve fome. O apóstolo Paulo teve fome? Ele diz, muitas vezes. Como é que fica, né? Como é que um filho de Deus pode experimentar um deserto? Como é que um filho de Deus pode ser torturado? Como é que um filho de Deus pode passar privações? O que ele está fazendo no deserto, passando privações? Sofrendo, tendo limitações, passando inclusive necessidade, tendo fome. Como se explica uma coisa dessa? E conduzido pelo Espírito Santo. Lembra que os discípulos certa vez receberam uma ordem de Jesus? Passemos para outra margem do mar. Os discípulos obedeceram à voz de Jesus? Obedeceram. Todos entraram dentro do barco com Jesus? Todos. Obedientes à voz do Senhor, seguindo os seus mandamentos. O que aconteceu na viagem? Tempestade fraquinha? Turbulência forte? Bravo o negócio? Alguém já experimentou alguma turbulência em alguma viagem de avião? Cristão pode passar por isso? Turbulência? Obedecendo ao Senhor e pode se ver no meio de um temporal, de uma tempestade, e às vezes tem a impressão de que Deus está ausente, de que Deus está dormindo, que Deus está indiferente. Não foi essa a percepção que eles tiveram? Onde está Deus? Não se te dá que morramos? Dizem isto na sua incredulidade. O Senhor não se importa conosco? Como é que o Senhor permite que nós passemos por isso? Onde é que o Senhor está que não vê a nossa situação de privação, de necessidade? O nosso sufoco, a nossa agonia? Não se te dá que morramos. E começa a reivindicar os seus direitos, né? Seus direitos de estarem num palacete, seus direitos de estarem no lugar mais confortável, seu direito como filho de Deus de não sofrer necessidade nem privações. Mas está lá, e tendo fome. E quando tem fome, é aí que vem a teologia da prosperidade. Quando tem fome, é aí que vem o capeta. Quando tem a necessidade, é aí que o diabo se apresenta. Ouça, é quando você está na sua fragilidade. É quando você está mais carente que o diabo vai vir para te tentar. A gente mesmo é tentado pelas nossas próprias concupiscências, certo? Talvez isso todo dia. Mas existe o dia da tentação. O dia em que o capeta em pessoa, ou seus aliados, vêm até nós. É o dia da cilada. É o dia da arapuca. É o dia da mulher de Potifar que arma tudo para pegá-lo. É um dia especial, não é um dia comum. Nós certamente somos tentados todos os dias pelas nossas próprias concupiscências, mas há um dia em que o próprio diabo está arquitetando contra nós, de uma maneira muito precisa. E ele não vem qualquer dia, ele vem no momento apropriado. Ele vem no momento da nossa maior fragilidade, da nossa maior carência, do nosso maior, talvez, desespero. E aí ele vem. E o que ele vem dizendo? Qual é a teologia do diabo? Qual é a doutrina do diabo? Olha o que ele diz para Jesus. Se és filho de Deus. Que história é essa de ser, hein? Que história é essa de ser que eu queria entender? Se tu és filho de Deus, que história é essa de ser? Para pensar um pouco nisso. Ele não está botando em dúvida se Cristo é ou não é filho de Deus? Não está experimentando a Cristo? Jesus, se o Senhor é, o Senhor se manifesta. O Senhor mostra, eu faço um milagre agora que eu quero ver. Se o Senhor é, o Senhor tem que provar agora. Se o Senhor é, o Senhor vai ter que fazer algo que prove que o Senhor é. Para a gente ver. Herodes não pediu a mesma coisa de Jesus? Faz um milagre agora, te solta agora. O Pilatos também não queria alguma coisa dessa natureza? As pessoas muitas vezes querem esse tipo de coisa. Milagre, faça o milagre. Faça transformação de pedra em pão. Se tu és, bota em dúvida. O que é que, da onde é que tinha vindo Cristo? Cristo, antes de ir para o deserto, guiado pelo Espírito Santo, o que aconteceu com Jesus? Alguém sabe? Quem sabe, foi batizado. O que aconteceu no batismo de Jesus? Alguma coisa, alguma voz sobre-humana? A voz de Deus. O que dizia a voz de Deus? A voz de Deus dizia, a palavra de Deus, ouça assim, a palavra de Deus dizia o quê? Este é meu filho amado, em quem tenho todo prazer. A palavra de Deus dizia, ele é filho. O diabo está dizendo, se tu és filho, ouça, tá dando para entender? Eu tinha um líder da igreja, e ele foi me visitar, estava com uma dor de garganta, estava mal, estava com febre. Aí ele foi me visitar, que carinho dele, né? Me visitar.
Ah, ele chegou, me visitou, e aí de repente eu percebi que ele estava que nem os amigos de Jó. Lembra dos amigos de Jó que vão visitar? Me trazendo culpa, dizendo, você está assim porque você não tem fé. Pastor, senhor, como é que o senhor se conforma? Eu falei, mas quem disse que eu me conformo? Você acha que eu não orei para ficar livre desse mal? Eu já orei. Não, mas você tinha que repreender, pastor, o senhor tinha que rejeitar, o senhor não podia aceitar isso. Eu falei assim, olha, eu não estou gostando de estar assim. Eu não estou gostando, eu já falei, Deus, me cura. Mas, olha, estou esperando no Senhor. E eu lembrei para ele que o apóstolo Paulo, também numa enfermidade, orou 3 vezes. Imagina, um apóstolo orando 3 vezes pelo mesmo assunto. E não foi curado. E Deus disse para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo, é assim? Então muito mais me gloriarei nas necessidades, nas privações. Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Tá vendo? Aí contei isso para ele. Falei, ó, o Timóteo, um servo do Senhor, ele estava com enfermidades constantes, diz lá o texto, constantes. E o apóstolo Paulo falou, oh, rejeita isso, você precisa de mais fé para vencer isso. Não foi essa a recomendação, ele disse, não beba apenas água, toma um pouquinho de vinho. Estava recomendando isso, um pouco de remédio, digamos. Toma um pouco de remédio. Um pouco mais de remédio. O apóstolo falando, que homem de fé é esse que está falando? Por que não mais oração? Ele diz, deixei Trófimo doente, não é? Epafrodito, uma outra ocasião. Olha que interessante, o apóstolo deixava alguém doente, querido dele. E ele mesmo doente. Pode acontecer um negócio desse? Mas esse homem não orava por tantos e eram curados? Mas de repente se via em situações em que a resposta não vinha do jeito que a gente queria. A gente é da teologia da possibilidade, da teologia da prosperidade, não. Sabe a diferença entre teologia da possibilidade e da prosperidade? A possibilidade, ser da teologia da possibilidade é ser da teologia bíblica. É possível sim. É possível que Deus nos livre. É possível que Deus nos cure. É possível que Deus nos prospere. É possível que Deus nos abençoe assim, assado. É possível que Deus nos livre da fornalha. Agora estou lembrando de Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses 3 diante do rei Nabucodonosor e daquela ameaça de irem para a fornalha. E o rei diz assim, se vocês adorarem a estátua lá, vocês estão livres. Né? E eles dizem assim... mas aí o Nabucodonosor, mas se vocês não fizerem isso, quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Que Deus é o de vocês que vai livrar vocês da minha mão? Sabe o que eles respondem? Olha, nós não vamos nos prostrar diante da estátua. E se o nosso Deus quiser, Ele nos livrará das tuas mãos e do fogo da fornalha. E se não, saiba, ó Nabucodonosor, que nós não nos prostraremos. Eles não tinham nenhuma garantia que seriam livres da fornalha. Mas eram fiéis a Deus. E sabiam que Deus podia livrá-los. Deus livrou-os naquela ocasião. Então, a teologia da possibilidade, não da prosperidade. É possível. E aqui, às vezes, a gente é tentado. Aquele meu amigo, irmão na fé, chegou e disse, pastor, o senhor não está sendo um exemplo de fé para mim, não. Né? Porque o senhor está doente. Aí eu falei de Timóteo. Aí ele falou assim, não, Timóteo não estava com muita fé, devia estar num processo ainda de crescimento na fé. Falei de Paulo, falou, Paulo devia estar com algum problema espiritual. Falei, pô, nem Paulo é exemplo para você, nem Timóteo, então não me sinto muito mal agora. Estou bem acompanhado. Mais ou menos foi essa a conclusão final. Transforma essas pedras, faz um milagre, circo. Fogo tem que cair hoje, tem que acontecer, vai acontecer. Se não acontecer o milagre, pode rasgar a Bíblia, porque milagres são comuns, são ordinários. Já deixa até de ser extraordinário. É ordinário, é para todo dia, é para toda hora. É milagre aqui, é milagre agora. Vai ter curado, vai ser isso, vai ser aquilo. Marca a hora, data, tudo vem, que o homem de Deus está aí para realizar com um grande... Eu creio em milagres, irmãos, eu posso dar testemunho de muitos milagres, mas esse tipo de mensagem não é mensagem bíblica, não. Essa é a mensagem do diabo. Faz o milagre agora. Se tu és, faz o milagre agora. Se você é, faz o milagre agora. E aí Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele fala de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E o contexto de Deuteronômio capítulo 8 é um contexto de deserto. Interessante, né? O povo que sai do Egito é um povo que enfrenta, liberto do Egito, que tem que, antes de entrar na terra prometida, tem que passar pelo deserto. Nós falávamos hoje no livro de Apocalipse que a mulher que representa a igreja foi para o deserto. Parece que o deserto é lugar de cristão. Parece que é lugar adequado. Porque o livro de Apocalipse fala de que os descendentes da mulher, a mulher, estavam no deserto.
povo, antes de entrar na terra prometida, tem que passar por um deserto. Jesus, antes do seu ministério, tem que enfrentar um deserto. E tudo isso pelo Espírito Santo.